Agora nós vamos continuar corrigindo os exercícios de redação relativos ao primeiro bimestre, dos conteúdos já dados antes dessa quarentena, tá ok? Então nós temos um texto aí, o primeiro tópico é conto. Então nós vimos sobre conto, a estrutura dele, as características e os elementos. Então nós temos um exemplo de conto. E aí, primeira parte, os elementos contextuais. Então, quem é o autor? Que já está ali na referência bibliográfica, Carlos Drummond de Andrade. Quando foi escrito? 1999. Para quem você acha que o texto foi escrito? Então, após a leitura, vocês vão dar a sua resposta daquilo que vocês acham pertinente sobre para quem o texto foi escrito. Que outras pessoas poderiam ler um texto como este? Tá? Então, pode ser um texto infantil, uma pessoa adolescente também pode ler, por aí vai. Para que você acha que o texto foi escrito? Qual é o objetivo do texto? Então, os textos, os contos, o objetivo principal é entreter o leitor, tá ok? Letra F. Onde podemos encontrar um texto como esse? Em livros de ficção. Lembrando que todo conto é uma história fictícia, tá ok? Onde o texto foi publicado? É possível reconhecer isso no texto? O texto foi publicado no Rio, mas a gente percebe isso pela referência bibliográfica. No texto em si, não há nenhuma referência sobre o lugar que foi escrito o texto. É um lugar imaginário também. Questão 2. Quantos parágrafos há no texto? Então, parágrafos é aquele espacinho que é dado até o ponto final. Então, isso indica que o texto tem 3 parágrafos, tá? Isso aí é a organização da história, como a história é escrita. Que tipo de informações aparecem em cada parágrafo? Primeiro, todo parágrafo de conto, o primeiro parágrafo vai ser a introdução. Então, vai apresentar os personagens, o enredo, o lugar, tá? O segundo parágrafo, ele vai apresentar o tempo de duração da história. Terceiro, letra C, quem participa da história ou a quem a história se refere. Então, quem participa da história são narrador, rei e rainha, são os personagens da história. A história é contada por alguém? Quem? Quem conta a história é o contador de histórias do rei. Esse é o narrador da história. Onde a história acontece? Acontece num palácio, é marcado ali no texto. Quando a história acontece, o tempo não foi especificado. Então, não pode se precisar com exatidão quando ocorreu a história. Que palavras mostram o tempo em que acontece a história? 6 meses. Parece lá marcado no texto. 6 meses, tá? Como a história se inicia? A história se inicia com a nomeação do narrador para contar histórias ao rei. Então, é o personagem que é. Então, a história se inicia quando o personagem ele é nomeado para contar histórias ao rei. Ele é o contador de histórias para o rei. Letra I. Qual é a situação problema da história? A situação problema, né, aquele conflito, é quando a rainha avisa ao rei que esse contador de histórias está exagerando. Então, as histórias dele são exageradas, tá ok? E aí, como resolve esse problema? Esse contador de histórias, ele é substituído por um mudo. A gente vê, por um lado, ele falava muito e o mudo não iria falar nada. Resolveria o problema aí, tá ok? Questão 3. Relacionar as informações de acordo com cada parágrafo. Então, vamos lá. A rainha reclamou ao rei que o contador de histórias estava exagerando. E este foi substituído por um mudo. Isso ocorre no segundo parágrafo. O personagem é convidado a narrar histórias para o rei. É o início da história, primeiro parágrafo. Confiança do rei fez com que a personagem desenvolvesse a habilidade de contar histórias, primeiro parágrafo. E o personagem ficou muito triste ao ver sua qualidade se tornar um defeito, segundo parágrafo, que é onde começa a complicação. Questão 4. Você saberia dizer por que a palavra pois está sendo usada nas linhas 2 e 9 do texto? Ela está sendo usada para fazer o que no texto? Pois ele dá uma ideia de explicação. Tá ok? Tá lá, deixa eu ver aqui.
A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação. Então, uma explicação, ok? 5. E o sentido da palavra mais? Por que ele está sendo usado ali? O mais, M-A-S, dá uma ideia de oposição, uma ideia contrária. Por isso ele está sendo usado ali. 6. Você acha que a história está sendo contada em um tempo presente, passado ou futuro? Justificar. A história é um tempo passado, pelo elemento de se contarem histórias, e os tempos verbais estão todos no pretérito também, tá ok? Como podemos reconhecer isso? Os verbos estão no pretérito, tá? 5 palavras que podem nos mostrar em que tempo a história está sendo contada. Então, a gente volta lá no texto. A nomeação colheu-me, bastou, carecia, inventavam. Todos esses verbos estão no tempo pretérito, ok? 8. Vamos identificar quais os tempos verbais que aparecem na história. Então, copiar os que pertencem ao presente, os que pertencem ao passado. Tempo futuro não encontrei nenhum, tá? Então, presente, exprimo, apreciá-las, ouvi-las, narra, arranca. Passado, fosse, fui, bastou, carecia e fiquei, ok? Então, aí nós temos uma mistura do que é presente e do que é passado, exatamente pela forma como a narrativa é contada, ok? Então, às vezes você conta a história no presente, mas você revive fatos no pretérito, como se a todo instante aquela história estivesse ocorrendo no momento que você está contando. 9. Qual voz aparece mais no texto? Porque é um narrador em primeira pessoa, exatamente por ele contar a história que ele está participando, está narrando os fatos que acontecem com ele mesmo. Por isso, o narrador em primeira pessoa, a voz em primeira pessoa. 10, 11 e 12. Você vai concordar com o desfecho da história? Será que foi legal ele ser trocado por um mudo? E justificar. Se você pudesse, daria outro fim à história? Se você pudesse dar outro fim, além dele ser trocado por um mudo, você trocaria por qual? Tá ok? E que outro fim você daria à história? Justifique sua opinião. Então, 11 e 12 são questões relacionadas, tá? O que você responder em uma vai ter a ver com a 12 também, tá ok? Então, até o próximo tópico.